Oi, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma receita. E hoje eu vou passar para vocês a minha receita de trabalho, tá, gente? Hoje eu sobrevivo com essa receita e é com essa receita que eu pago as minhas contas, tá bom? Então hoje nós vamos fazer um pão de mel. Já tem mais ou menos uns 3 anos que eu trabalho com pão de mel, tá bom? E essa receita aqui é maravilhosa. Vocês vão adorar, tá? Então, para fazer o pão de mel, a gente vai precisar de farinha de trigo, ovos, clara e gema separados, tá? Água, leite, mel, achocolatado em pó, açúcar mascavo. Aqui tem cravo, canela e sal. Isso aqui vocês colocam a gosto, tá, gente? Porque esses negócios aqui é muito difícil pesar, tá? Então aqui, por exemplo, aqui é uma colherzinha de chá de canela, mas aí tem gente que não gosta, talvez não quer colocar a colher de chá, coloca menos, tá? O cravo também vocês podem colocar a gosto, né? Tem gente que talvez nem gosta. E aqui é o sal, tá? Uma pitadinha de sal. Então esses ingredientes aqui vocês podem colocar aí a gosto, tá bom? Se gostar muito, coloca muito. Se gostar pouco, coloca pouco. Se não gostar, não coloca, tá? Então nós vamos começar assim, ó. Nessa panela aqui, a gente vai colocar a água, o leite. Gente, essa receita me rende 50 pães de mel, tá? Eu faço eles na forminha 7x3. Eu uso aquelas forminhas de cupcake, vocês vão ver, tá? E o mel. E o cravo, tá? O cravo também a gente vai colocar aqui, tá? Para poder esquentar junto, tá? E nós vamos levar essa mistura aqui no fogo para dar uma amornada. Não é para deixar ferver, tá bom, gente? É só para amornar isso aqui, tá? E depois a gente volta dando sequência aí na receita. Então, só lembrando que aqui eu coloquei a água, o leite, o mel e o cravo. E eu vou levar isso aqui lá no fogo para poder amornar, tá bom? A gente vai bater as claras em neve. Vamos colocar na batedeira aqui e vamos bater isso aqui. Agora que a nossa clara já bateu, a gente vai tirar essa clara, vai passar ela para cá, porque nós vamos precisar dessa vasilha aqui, tá? A gente vai precisar do bol da batedeira, tá? Eu acho que eu esqueci de falar para você sobre a margarina, tá? Mas como eu vou deixar os produtos na descrição do vídeo, não tem problema não, tá bom? Então aqui no bol da batedeira a gente vai colocar as gemas. Gente, segue o passo a passo direitinho aí para a receita de vocês dar certo, tá? O açúcar mascavo e a margarina. Então agora a gente vai bater aqui as gemas, o açúcar mascavo e a margarina, tá? A gente vai fazer uma pastinha disso aqui, tá? Pronto, gente, aqui a nossa pastinha já está batida, tá? Gente, é muito importante a gente fazer esse processo aqui, porque o açúcar mascavo, ele é grosso, tá? E quando a gente vai misturar a farinha de trigo aqui, a gente não deixa bater muito, a gente mistura só um pouquinho. Então é bom essa pastinha tá bem misturada. Não pula essa etapa da receita não, tá? Porque isso aqui faz diferença no resultado final dos nossos pães de mel, tá bom? Agora, gente, nós vamos misturar o restante dos nossos ingredientes nessa pastinha aqui, tá? Então, aqui a gente vai misturar a farinha de trigo. Essa farinha de trigo, ela tá peneirada, tá? É bom peneirar para não ficar carocinho, né?
o achocolatado, o sal, a canela, as claras. Nessa hora aqui a gente mistura tudo, tá? Aqui vocês lembram que eu levei esse líquido aqui para mornar, né? Então agora a gente vai virar esse líquido, ele tá morninho, mas eu consigo colocar a minha mão aqui no fundo da panela, ó. Ele tá morno, ele não tá fervendo, mas ele tá morninho, tá? Então a gente vai virar isso aqui, a gente vai coar, porque nós colocamos o cravo aqui dentro, né? Gente, eu faço essa quantidade de massa porque eu faço para mim trabalhar, tá? Agora, se vocês não trabalhar com pão de mel, né, vocês podem dividir essa receita aqui. Vocês podem dividir ela em 3, pode dividir em 2 e fazer menos quantidade, tá? Eu faço nessa quantidade porque eu faço para trabalhar, tá bom? Então eu tenho que fazer muito para me aproveitar a quentura do forno, né? E sem contar que isso aqui dá muito trabalho para fazer. Então eu já faço assim, eu já faço bastante de uma vez, tá bom? Isso aqui me rende 50 unidades. Agora a gente vai bater essa mistura na batedeira. Vamos bater aqui até misturar bem, mas não é para bater muito não, tá? É para bater só até misturar. Então aqui nós vamos misturar o nosso fermento, tá? O meu forno já tá ligado lá e o fermento a gente só vai colocar na hora de pôr nas forminhas, tá bom? Para não ficar fermentando aqui, né? Aí a gente vai misturar aqui, né, levemente para unir. A gente mistura bem misturado o fermento aqui. Gente, para vocês que estão aí desempregados, tá? Isso aqui é uma boa opção para começar a ganhar dinheiro, tá bom? Porque isso aqui é um produto muito bem aceito, gente. Quando eu comecei a trabalhar com pão de mel, eu também não punha fé não, sabe? Mas hoje em dia é o que me sustenta, tá? É com pão de mel que eu pago as minhas contas, tá bom? Eu uso essas formas aqui, tá? Para poder fazer os pães de mel, tá? Essas formas aqui, elas têm 7 por 3, tá? Então eu uso essas forminhas aqui. Eu uso também a balança, porque como eu trabalho com vendas, eu preciso que esses pães de mel fiquem todos do mesmo tamanho, tá? Então eu uso a balança para poder os pães de mel sair tudo do mesmo tamanho, tá? E eu gosto de colocar aqui no copo, porque facilita o meu trabalho, tá? Aí aqui eu vou colocar 40 gramas de massa em cada covinha dessa aqui. Então aqui eu já preenchi todas as minhas forminhas. Me rendeu 48 unidades. Deu as 4 forminhas e sobrou mais essas 2 aqui que eu faço na forminha de empada, tá? Então ao total são 50 unidades, tá bom? Então eu coloco todas as formas dentro de outra forma, né, e levo lá para assar. Então olha, gente, o tanto de pão de mel que deu, tá? Vale super a pena, é uma receita que rende bastante, tá? Aí agora eu vou levar para assar lá e volto desinformando para vocês depois de assado. Bom, gente, aqui os meus pães de mel já ficaram assados, eu já tirei eles da forminha, mas pra gente saber se o pão de mel tá assado, a gente pega um palitinho de dente. Se o palitinho sair seco, é porque tá assado o nosso pãozinho de mel, tá? Outra forma de saber é o dedo, né? A gente pega o dedo bem limpinho e faz assim, ó. Se o dedo sair sequinho, é porque o nosso pão de mel tá assado, tá? Se grudar, é porque tá cru, tá bom? Aí agora a gente pega a faquinha, eu já abri todos eles aqui, deixei só 3 para me mostrar para vocês, tá? A gente pega a faquinha e corta ele aqui no meio. Abre ele aqui, né?
para poder rechear, né? Faz 2 bandinhas. Abre aqui, ó. Tenta não deixar, tenta cortar no meio, tá, gente? Não deixa muito fino aqui em cima e nem muito grosso aqui embaixo, pro recheio ficar, tipo, no meio aqui da massinha, tá bom? Tenta abrir no meio aí, se possível, tá? Tenta pegar ele no meio aqui, ó, e abrir no meiozinho pro recheio ficar bem no meio da massa, tá bom? Aí agora eu vou rechear todos eles aqui, tá? Para rechear os meus pães de mel, eu coloco os meus recheios aqui nas mangas, tá? Porque é mais fácil de aplicar nas massinhas, tá bom? Então, ultimamente, eu tô fazendo 4 sabores de pão de mel. Eu tô fazendo de brigadeiro, doce de leite, maracujá e leite ninho, tá? Então, são esses 4 sabores que eu tô fazendo, tá bom? Eu faço metade de cada, tá? Então, a gente pega o pãozinho de mel aqui, né? Gente, minha mão tá limpinha, tá bom? E a gente recheia, né? A gente faz assim, ó. Esse aqui é de leite ninho. E a gente coloca a tampinha, tá? Dá uma pressionada aqui. Agora eu vou fazer um de maracujá. Dá uma pressionada. Eu tenho essa faquinha aqui, ó, e se ficar assim recheio pra fora, a gente pega a faquinha e ajeita ele aqui, ó. Então agora eu vou rechear todos eles e volto. Bom, gente, aqui eu tenho meu chocolate derretido. Isso aqui é uma cobertura fracionada, tá? Essa panelinha aqui é uma panelinha que já tá velhinha, mas eu tô deixando ela só pra fazer esse processo aqui, tá? Aqui eu recheei todos os meus pães de mel e levei eles na geladeira. Eles ficaram lá por mais ou menos uma meia hora, tá? É bom a gente fazer esse processo, porque na hora que a gente vai dar as batidinhas aqui pra poder bater o chocolate, não corre o risco das bandinhas separar, entendeu? Porque se a gente só colocar o recheio aqui, o recheio fica mole. Então, quando a gente leva lá na geladeira, o recheio ele fica firme, sabe? Ele dá uma firmada aqui e fica mais fácil da gente trabalhar esse pão de mel aqui no chocolate, tá? Então, aqui eu recheei todos eles, levei na geladeira, deixei lá por uns 30 minutos e agora eu vou banhar eles aqui, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai banhar aqui. A gente pega o pãozinho de mel aqui, coloca na panelinha e vamos dar a batidinha aqui para tirar o excesso de chocolate, tá? Aqui a gente usa um palito para poder ajudar a gente a tirar o pão de mel do garfinho, tá bom? Então esse aqui eu fiz de leite ninho. Então, de leite ninho eu vou colocar esse confete aqui. A gente tem que usar alguma coisa para identificar os pães de mel, porque senão se mistura tudo e depois quando o cliente pede, a gente não sabe o que é o que, né? Então, agora eu vou fazer um de brigadeiro. A gente dá aquela batidinha para tirar o excesso de chocolate, tá?
separa aí uma vasilhinha, uma panelinha mais velhinha e deixa só para fazer esse processo aqui, tá? Eu deixo essa panelinha aqui só para fazer esse processo. A gente tira com o palitinho. Ah, tá, isso aqui, ó, é papel manteiga, tá? Esqueci de falar, a gente tem que colocar em cima do papel manteiga, porque aí depois fica fácil de tirar o pão de mel daí de cima, tá? Esqueci de falar esse detalhe. É tanta coisa que às vezes a gente esquece de falar, né? Agora eu vou fazer aqui doce de leite. Então, gente, eu uso um confete para cada sabor, tá? Eu sei qual que é qual. Porque na hora que o cliente pede lá, aí a gente sabe qual que é doce de leite, qual que é brigadeiro, qual que é leite ninho e qual que é maracujá, né? Se a gente não usar uma identificação, a gente não vai saber o que é o que não, né? E agora eu vou fazer o de maracujá. Então, quando eu vou fazer, eu já pego logo o confete, que é pra mim não esquecer, né? No caso, isso aqui é chocolate, né? Porque a cabeça já não anda boa também, não. Então, se eu não pegar logo, eu já esqueço. Eu já não sei o que eu tô fazendo mais não, tá? Gente, eu trabalho com muitas coisas, tá? Eu trabalho com trufa, pão de mel, bolo de festa, salgado nas bandejas, salgado de festa. Eu trabalho com muita coisa, tá? Aí eu vou postando aqui pra vocês aos pouquinhos as minhas receitas, tá bom? Essas receitas são as receitas que eu realmente uso pra mim trabalhar, tá? Esse pão de mel aqui é o pão de mel que eu uso pra trabalhar, tá bom? Esse pão de mel aqui vende muito, gente. O pessoal ama esse pão de mel, viu? Isso aqui é campeão de vendas. Eu tenho dia que eu não dou conta nem de fazer, de tanto que vende isso aqui, tá? Então, eles ficam assim, ó. Aí eu vou terminar de fazer todos aqui e volto mostrando pra vocês o resultado final, né? Então, como eu pus a identificação, eu sei o que é o que, né? Doce de leite, brigadeiro, maracujá e leite ninho. Se a gente não colocar alguma identificação aqui, como é que a gente vai saber o que é o que aqui? Então se mistura tudo, tá? Então, e é assim que funciona. Na hora que a gente tira o pão de mel aqui do chocolate, a gente já tem que colocar o confete, tá? Porque senão eles não grudam, tá? Porque senão seca, isso aqui seca rapidinho, ó. Já secou. Olha, já secou, então aqui já não gruda mais nada. Então, assim que a gente tira o pão de mel aqui da panela, a gente já coloca o confete para poder identificar qual que é qual, tá? Aí eu vou terminar de banhar todos eles aqui e volto mostrando para vocês o resultado final, tá bom? Bom, gente, para embalar eu uso esses saquinhos aí, ó. Esses saquinhos são saquinhos de celofanes, tá? Então, eu uso essas embalagens aí para poder embalar os pães de mel. E esse foi o resultado final do nosso trabalho. Esses pães de mel eu conservo na geladeira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, deixa um joinha aí para me ajudar. Beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.